Boa noite, mais um Vai Entrar o Sem Filtro. E essa noite nós iremos contar os mínimos detalhes do novo pacto. Conseguiram fechar um novo pacto. Bolsonaro com o Centrão, com o STF, e tudo isso que está vendo aí que vão prender o Bolsonaro é fachada, é mentira. Já não estamos mais no Teatro das Tesouras, já é o Cinemark, aquela sala tridimensional, é Cinemark da Tesoura, cara, não é mais Teatro da Tesoura, que tem duas lâminas cortando você ao meio, que é PT com PSDB. Agora é o Cinemark da Tesoura, quem manda é o Centrão, eles põem lá, do lado tem, entre aspas, um espantalho de comunista, que não é o paradigma não é Coreia do Norte, não é Cuba, não é Venezuela, o paradigma é outro, muito mais parecido com o nacionalsocialismo da Alemanha do Bigodinho, da Alemanha nacional socialista, nazi, né? Do que com o Stalin, do que com a Coreia do Norte. E quando eu falo isso, não é que eles vão matar judeu, nada disso. Fazer a Segunda Guerra, não é isso. O modelo econômico e político é um modelo fechado, onde você tem grandes conglomerados, grandes monopólios, uma centralização de poder, uma oligarquia, que controla política, economia, comunicação, fechado, e relações incestuosas desses políticos com a economia, com contratos, teta, sacanagem, corrupção. Só que, lá na Alemanha, do nacionalsocialismo do Bigodinho, a droga era anfetamina. Você tinha uma grande quantidade de pessoas viciadas em anfetamina, porque eles acreditavam, não acreditavam, se você tomar anfetamina, se ficar sem dormir 3, 4 dias, fica toda, fica 1000. O Blitzkrieg do começo da guerra foi isso, o pessoal, todo mundo viciado em anfetamina. Só que 2 anos depois, a quantidade de soldado junk, a quantidade de nego lixão, por causa do consumo contínuo da anfetamina, começou a dar tremedeira, o cara começou a ficar disfuncional. Se você pegar no começo da guerra, o próprio Adolf, ele não tremia, e 3, 4, 5 anos depois ele era um junk, ele tremia, ficava, né? Então, porque ele também tomava anfetamina, né? Ele também era viciado em anfetamina. Então, o que acabou acontecendo é que o Brasil é mais parecido com um regime totalitarista, que existe alguma economia de mercado, não de mercado livre, mas de ou um oligopólio ou um monopólio escolhido a dedo, e esses donos do poder, eles estão ali, né, sustentando o poder e sendo sustentados pelo poder. Campeões nacionais recebem dinheiro do BNDES, e depois esses mesmos campeões nacionais dão grana para quem tiver mantendo essa estrutura. E isso você pode chamar de tráfico de influência, tá? Que é o que o Bolsonaro falou. No meu governo não tem corrupção, tem tráfico de influência. O tráfico de influência, ele pode ser desde um grande oligopólio que dá dinheiro para parlamentar, para fazer a campanha dele, e aí, no parlamento, defender as vantagens e privilégios que a empresa e ele tem. Pode ser uma grande rede de televisão que puxa a sardinha para um parlamentar, ou até, de repente, para alguém que está disputando um cargo político no topo do judiciário, ser efetivado lá no topo do judiciário, sempre com uma visão positiva no noticiário, que depois o cara vai lá, beija a mão de uma eventual família Marinha, de uma família Frias, até políticos. Então você pega Tabata Amaral, que recebeu um monte de grana do Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo Lema controla a cervejaria. Tabata Amaral defende os interesses alinhados com o projeto do Jorge Paulo Lema para a educação. E tudo isso junto e misturado. Aparece ela bacana na Rede Globo, a Rede Globo fala bem, além do que tem também grana de comercial da cervejaria Brahma, e da Antártica, e da Ambev, ao mesmo tempo que o BNDES dá grana para o Jorge Paulo Lema fazer a consolidação do negócio dele no Brasil, e assim vai. É um rolo. Peguei um exemplo. Posso dar um monte de exemplos. Hoje você tem claramente todos esses oligopólios e monopólios focados em preservar o poder com uma pessoa mais previsível. Não que o Lula seja inimigo dessa turma toda, não é. Mas ele é instável, muito guloso. O PT, a turma toda do PT ficou miliardária. Todo aquele miliardário. Pô, eu tinha até esquecido, não sei nem se eu mandei desculpa, não posso esquecer dessa daqui, porque essa aí é um sintoma, que é o Manteiga, que passou. O Manteiga não foi preso de tudo que apareceu naquela época, porque a esposa dele estava doente, ele estava doente, tadinho, não prende, deixaram solto. Mas apareceu um monte de evidências e suspeitas
de supostos casos de corrupção no Brasil, com envolvimento direto dele. E ele não foi preso. Passou. Está sendo indicado para o Conselho da Eletrobras. Ele vai determinar os rumos da energia no Brasil. Assim, é descarado, é aberto, volta, mas o PT é muito guloso, é disfuncionalmente guloso. Ele mata a galinha para roubar o ovo de ouro da barriga dela. Então ele não é tão bom. O Bolsonaro, ele também está no sistema, num cargo mais baixo, ele é animador de torcida. Ele não tem a visão, ele pode ter uma fatia do bolo. Ele quer relógio, barra de ouro, diamante, ele quer isso, como é que é? Tráfico de influência. Ele não quer fatia mesmo do bolo, eu quero aqui, ó, pedação grande. Para ele é suficiente os presentinhos. O Pix, ele dá risada do Pix, dessa grana que ele consegue, sei lá, de que forma. Parece tráfico de influência. Mas eles querem alguém mais previsível, alguém que chega e conversa, e acerta, e vê, e o cara vai, você vai receber aqui através disso, através dali, num fluxo, um processo, uma dinâmica menos turbulenta, mais estável, mais previsível, mais discreta. Por quê? Porque o modelo de negócio do narco-estado no Brasil é dominado por São Paulo, e São Paulo é orientado por resultados. A gente quebrou toda a estrutura, negócio no Brasil. Se você pegar a pauta de exportação hoje no Brasil, mostra exatamente, pauta de balança comercial hoje no Brasil, mostra exatamente isso. A balança comercial do Brasil é basicamente agronegócio e petróleo. Não tem mais manufaturado. Quando aparece manufaturado é barra de metal. É o metal, o bruto que foi sofreu um primeiro processo. Isso é a manufaturada. Ou óleo de soja enlatado é manufaturado hoje no Brasil. Não tem mais sapato, não tem mais... Exceção, quando tem alguma coisa envolvendo máquinas, equipamentos, produtos realmente manufaturados com maior valor agregado, é exceção. Embraer é exceção, não é a regra. A VEG é exceção, não é a regra. Dá para contar na mão e dá para citar como exemplo. Então, essa dinâmica toda, ela se fecha na escolha o quê? De alguém discreto, que não tumultue, como é o caso do fluxo do pó. A pasta base que vem da Colômbia é processada pela indústria química do estado de São Paulo e é exportada para o resto do mundo, pelo Porto de Santos. Tem que ser discreto. Tem que ser orientado para resultado. Onde dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem carimbo, dinheiro é dinheiro, vamos ser discreto. Esse daí é o nome, é a preferência pelo mecanismo, pela república, pelos donos de toda essa estrutura, para ficar no cargo. Porque ele vai gerar mais resultado para essa máquina toda. Ponto. Vai fazer o que tem que fazer, precisa vender, precisa entregar, toca a ficha. Os outros, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, ok. Mas o Bolsonaro é muito instável e o Lula e a turma dele muito gulosos. Não tem mais uma proposta de estatizar, acabar com a propriedade privada. Não existe mais no Brasil um grupo grande que quer acabar com a propriedade privada. Hoje o PT e os donos do PT, eu falo PT, não é o PT, é todo conjunto, PSTU, PT, PSOL, todo esse conjunto. Eles não querem mais o fim da propriedade privada. O fim da propriedade privada é peça-chave para determinar se você é comunista ou não. Eles são os donos da propriedade privada, eles vão acabar agora que eles são os donos? Não vão acabar. Eles querem mais, eles querem agora a sua. A propriedade privada na Alemanha nacional socialista do Bigodinho, ela era relativizada. Se você não fosse do grupo deles, eles pegavam assim, tiravam de você, tem uma casa bacana, né? Tem uma casa bacana, um alto membro do grupo quer a sua casa, ele fala, dá a sua casa para mim. Eu vou morar na sua casa. Então é importante vocês entenderem essa dinâmica, para entender o que está havendo agora. Houve um momento de turbulência, de vez em quando aparece um momento de turbulência nesses oligopólios que controlam o poder, a comunicação, a economia, e permite aparecer um outsider. Houve um momento de turbulência, apareceu o Bolsonaro. Bolsonaro gerou uma alta instabilidade, um grande medo, um pavor da perda de controle. Bateram, ofereceram benesses. Você receber barra de ouro para fazer o que eles querem, é tráfico de influência e corrupção. Tem uma frase do Bolsonaro falando, do meu governo tem tráfico de influência. Não é corrupção, é tráfico de influência. Você recebe barras de ouro para vender um porto para a China por 70 anos, isso é tráfico de influência. É corrupção. Então, esse é o desenho que você tem que entender. O Bolsonaro, ele é odiado na pessoa física por pessoas. Pessoas odeiam ao Bolsonaro. Mas, se você olhar a dinâmica de negócios, ele é aquele carro, é o Fiat 147. Quem teve essa porcaria de carro sabe tudo. Tinha o Fusca, tinha o Fiat. O Fusca, você não podia não gostar do Fusca, mas o Fusca não te deixava na mão.
Um Fiat 147 a álcool, que era o carro que minha mãe tinha. Minha mãe tinha um Fiat 147 a álcool. Cara, meu, todo dia, todo santo dia, eu empurrava o carro 2 vezes por dia. De manhã cedo, a gente morava no morro, eu tinha que tirar da garagem e empurrar, e ele pegava no tranco na descida. E em frente à escola, que a minha mãe ia me buscar. Quando a minha mãe ia me buscar, dava tempo e tal, eu tinha que empurrar o carro. Parou o carro de manhã, uma droga de carro. Eu não gostava dele. Quando vendeu, que alívio. Comprou uma Brasília, não era uma Brasília, uma Vario. Maravilha. Maravilha. Excelente. Fiquei feliz da vida. Então é importante entender. É um carro, ele imprevisível, ruim, dá problema, mas é um carro. Tá lá. Ele te leva para onde você quer que ele vá.